Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99, and I couldn't earn it. I don't deserve it, still you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Estive ontem com o Daniel, falamos sobre o capítulo 2, e hoje estaremos trazendo para vocês o capítulo 3 e o 4. Nós iremos começar falando sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, falar sobre os objetivos de Deus sobre as nossas vidas, e tudo mais. Esperamos que o Senhor venha falar conosco. Peço para que o Daniel comece com oração antes de lermos a Bíblia ou destrinchá-la. Amém? Amém, irmãos. Boa noite a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos aí que estão nos assistindo aqui pelo Instagram, pela nossa rádio Ir para Jesus e também pelo nosso canal no YouTube. É com grande prazer, que a gente está aqui hoje para trazer a palavra do Senhor. Trazer um pouco de conhecimento, aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações, revelou aos nossos corações e às nossas mentes para a gente trazer e compartilhar com vocês aqui. Tá? Eu gostaria que todos curvassem as suas cabeças para esse momento de reverência ao Senhor e um momento de adoração também. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Obrigado, Pai, por esse momento de estarmos aqui reunidos para falar do teu amor, falar da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai.
Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa, Pai, tocar no nosso coração, tocar na nossa alma, Pai. Trazer conhecimento, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Amém. Irmãos, antes da gente começar aqui no livro de Gálatas, eu gostaria de perguntar para os irmãos, como que está o áudio? Vocês estão nos ouvindo bem? A imagem está boa? A imagem está legal? Eu gostaria que vocês aqui colocassem aqui nos comentários para interagir com a gente, tá? Eu estou com o celular aqui aberto, eu estou verificando aqui a imagem, eu acho que está perfeito, né? Mas eu não estou me ouvindo, então eu gostaria que os irmãos aí falassem como que está o áudio. Tá baixo, tá alto, como é que tá? Irmãos, compartilhe essa live para todos os seus contatos, diga que nós estamos ao vivo no YouTube, diga que também estamos online na nossa rádio, isso mesmo, nossa igreja tem uma rádio, graças a Deus. Glória a Deus. E para Jesus FM, é uma web rádio, você pode acompanhá-la pela internet. Esperamos que vocês compartilhem para que a palavra do Senhor venha atingir a todos, que nós vamos ser a boca do Senhor nessa terra. Amém? Amém. E só lembrando os irmãos, tá, que as nossas redes sociais estão aqui embaixo, tá? O nosso Instagram da nossa igreja e da nossa plataforma lá, da nossa conta lá no YouTube. Tá? Eu gostaria que todos os irmãos corressem aí. Terminando a live, corre lá, se inscreva, segue a gente lá, dá um ok lá, que é lá na nossa plataforma no YouTube. A gente tem algumas palavras salvas, né? As palavras do nosso pastor Wilton, do nosso pastor Welber, do nosso líder, que é o Luan Nunes, né, o vice-líder Luan Nunes. Então, tem muita palavra lá bacana, eu tenho certeza absoluta que é um canal que vai te edificar, vai edificar a sua vida. É literalmente um canal de bênção, né? Amém, com certeza, é um canal de bênção, tá? Terminando a live aqui, você corre lá e dá uma olhadinha. Amém? Amém. Você quer começar, Pedrinho? Cara, a gente não vai tirar no para o ímpar, eu vou começar aqui, já que você ofereceu. Eu poderia começar como o Vinícius fez, meu irmão, que esteve no primeiro dia destrinchando, lendo versículo por versículo e pontuando, mas eu vou direto ao ponto. Eu vou falar aqui, dando continuidade ao assunto que nós tivemos ontem, falando quanto à lei. Assunto interessante, né? Bastante, rende um pequeno capítulo de 21 versículos, foi o assunto para mais de 1 hora. Sim. Então agora com 2 capítulos com mais de 30 versículos praticamente, imagina quanto tempo que a gente vai levar, né? E só lembrando, né, que os 6 capítulos tratando justamente Da desse lei, tema aqui da lei. graça, fé. Então assim, pessoal, depois desse estudo aqui, não é possível que você não tenha qualquer tipo de dúvida sobre a lei. Não é possível. Aí, meu querido, lê esse livro todinho, a semana inteira, medita que essa dúvida vai ser sanada. Amém, então, glória a Deus. Amém. O capítulo 3 inicia: Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Veja, Paulo pergunta, será que foi através da lei que você é salvo? Ou será que é através daquilo que Jesus fez e a fé que nós temos nisso? Sois tão insensatos assim, sois tão tolos a esse ponto, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Paulo, nesse ponto, ele é bem incisivo. Paulo, ele diz, você começou. A mensagem que eu cheguei até vocês era da graça do Espírito de Deus. Era pela promessa de Deus. Era pelo sacrifício de Deus, como Jesus Cristo aqui na terra. E anos mais tarde, Paulo encaminha essa carta a eles, dizendo, como que vocês podem escolher a carne, ou seja, as leis, ao sacrifício de Deus? Como que vocês podem preferir isso, seguir essas leis,
ao invés de simplesmente seguir a Cristo, seguir ao bom evangelho. E Paulo ele é bem incisivo, ele pergunta, será que vocês são tão insensatos assim? Trocando por palavras, será que vocês são tão tolos assim? Será que vocês sofreram tanto por nada? Se é que isso foi nada, se é que chegou a ser alguma coisa para vocês. Ô Pedrinho, e uma observação, né? A gente vê que Paulo já se exalta, né? Paulo que ele não começa com pompa, ele já chega ríspido. Ele já chega já falando, vocês são o quê? Vocês são insensatos, né? E só lembrando, tá, o que a gente comentou ontem, que no final do capítulo 2, Paulo faz assim, fala assim para os Gálatas, né? Será que Jesus morreu em vão? Será que Jesus morreu em vão porque vocês querem continuar seguindo a lei? E aí ele já começa esse novo capítulo, o capítulo 3, chamando os Gálatas de insensatos. Paulo já até mudou o tom de voz ali da forma como é que ele ia falar. Sim. Verdade. Sim. Cara, nisso que você diz aí, quanto ao sacrifício de Cristo, será que foi em vão? Você voltou ao capítulo 2, você vê o quão elementar é essa mensagem. Ou seja, você vê o quão perdido já estavam os Gálatas, até onde eles haviam voltado, até o ponto de ser questionado a eles se o sacrifício de Cristo foi em vão. Você imagina, mas era só um deslize, só um erro. Não, meu amigo. Basicamente ele não, a sua igreja está completamente desviada. Vocês estão trocando alhos por bugalhos. Na verdade, não é isso que eu disse a vocês. O que eu disse é o sacrifício de Cristo. E aí, dando continuidade, você quer continuar lendo? Não, pode Ok. O versículo 6. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, eu lhe pergunto, Daniel, no tempo de Abraão havia lei? Havia lei. Mas eu te pergunto, havia a lei judaica? Havia as leis, os 10 mandamentos? Não. Pois é. As leis dos 10 mandamentos foi dada há 430 anos após Abraão, né? Exatamente. E aí você vê o seguinte, e Abraão creu em Deus. Sim. Ele teve fé em Deus. E isso foi atribuído a ele como justiça. Sim. Não foi ele ter seguido uma lei, até porque a lei não existia. Então sabeis, aqui no versículo 7, sabeis então que os da fé é que são filhos de Abraão. Daí, ou seja, nós, né? Nós, graças a Deus, graças a Abraão, nós podemos ter a convicção de que nós somos filhos de Abraão através da fé. Nós podemos ter a convicção de que as promessas para Abraão nos atingirão, porque nós somos herdeiros, como Paulo irá dizer um pouco mais para frente, dessa promessa. Nós somos herdeiros daquilo que Deus entregou a Abraão. E aí você fala, não, você tá exagerando. Isso daí era para quem era judeu na época, mas ou então, não. Gálatas, o povo de Gálatas não fica em Israel. Os Gálatas não ficam em Israel. Eram gentios, até porque Paulo prega para ele. Paulo foi pregar aos gentios. Isso. E ele reafirma isso, que vocês gentios, você gentil, você que está me ouvindo, Daniel, Luiz, né? Tajiba, eu, graças a Deus, nós, as promessas de Abraão foi para nós. E só para confirmar o que o Pedrinho está falando aí, pessoal, se você tiver com sua Bíblia aí, tiver com seu celular, o seu celular não, que eu acho que vai sair aqui da live, né? Mas pega uma Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia física, pode ir lá na Bíblia do teu celular e depois volta aqui na live. Dá uma lidinha no versículo 9, tá? Do capítulo 3, que você vai ter justamente o que o Pedrinho acabou de falar, tá? E eu vou ler para vocês, o versículo 9, do capítulo 3 de Gálatas. De sorte que os que são da fé são benditos como creram Abraão. Ou seja, nós somos descendência de Abraão. E bem colocado aqui que o Pedrinho falou, quando Abraão ele foi justificado, não havia fé, não havia lei. Né? A lei foi impetrada depois de 430 anos pelo Moisés. Né? Que Deus deu as leis a Moisés, e não somente a Moisés, mas todo o povo. Né? Todo o povo hebreu. O versículo 7, o versículo 10 aqui, ele é tão incisivo nisso,
que eu quero até pedir pro Daniel ler, porque eu não posso roubar esse versículo. A gente sai marcando aqui, pra gente falar, a gente saiu marcando os versículos, a gente quase que falou, isso aqui é meu, esse que você fala, esse aqui eu falo. Verdade, verdade. Falo 10, Daniel, deu 10 que ele é forte. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Eu posso comentar? Com certeza. Igual o Pedrinho falou, pessoal, tem uns versículos aqui, né, que a gente ficou falando, não, eu tenho que falar esse versículo, a gente tem que abordar esse versículo, né, porque, como eu falei para vocês, o livro de Gálatas, ele é muito rico nessa questão sobre a lei, porque Paulo destrincha toda a lei nesses versículos, nesses capítulos, nesses 6 capítulos. E quando Paulo fala aqui, na parte B desse versículo, maldito todos aqueles que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não é que Paulo, não é a autoria de Paulo. Paulo só apontou o que ele estava falando. Parafraseou, né? Isso, só meio para concluir aquilo que ele estava falando, falou, olha, volta lá no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 4, se eu não me engano, ou é versículo 2, que você vai ver justamente isso. Então, Paulo, só para confirmar aquilo que ele estava falando, Paulo falou assim, olha, vou te falar uma referência, só para acabar com esse ponto aqui, tá? E ele foi e fala, ó, maldito todos aqueles que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ou seja, se você faz um pedacinho da lei, irmão, vou falar para você, viu? Você está totalmente errado. Totalmente errado. Ou você cumpre toda a lei judaica, ou se você guardar um sábado, se você deixar de comer frutos do mar, se você deixar de comer carne de porco, vou te falar. Crendo que isso te salva. Crendo que isso te salva. Infelizmente, pela palavra do Senhor está falando aqui, não sou eu, não é o Pedrinho, isso não leva a salvação nenhuma. Não é, pessoal, que, então, Daniel, eu não gosto de comer carne de porco e eu também não como. Tem algum problema? Eu estou pecando? Claro que não, irmão. A gente está falando de lei, a gente está falando de salvação. É você colocar a lei acima de Cristo, acima da nova aliança. Não tem problema você não comer frutos do mar, sei lá, você é alérgico a isso, ou você não gostar de comer carne de porco, um torresmo. Eu aceito, se você quiser fazer essa doação, se você ganhar um leitão aí, fique à vontade, não se constranja por um acaso. Isso, não tem problema algum, tá? Agora, quando nós colocamos isso acima de Cristo, quando nós guardamos, porque tem muito essa pergunta, né? Eu guardo o sábado, então eu estou pecando, Pedrinho? De modo algum. De modo algum. Eu guardo o sábado porque é um dia que eu tenho de folga do meu trabalho, então assim, eu gosto de ficar sem fazer nada ali, na frente do computador, na frente da TV assistindo Netflix. Eu estou pecando por guardar o sábado? Claro que não, irmãos. Claro que não. Nós, seres humanos, nós precisamos sim ter um momento ali, que seja no domingo, seja na segunda, no sábado, na quinta, na quarta, na terça, não importa o dia, não importa. Agora você não pode colocar isso acima do Senhor, tá? E pensando que isso te salva. Isso não salva ninguém. Exatamente. Tá? Você vê a rispideza que Paulo diz. Paulo, ele não procurou pompas, ele não procurou maneiras macias de se dizer isso, porque a forma que ele chega, desculpa a expressão, já chega com um pé pesado bem no meio da orelha aqui e fala, meu querido, o negócio é o seguinte, isso que você está fazendo é burrice. Se você está pegando a lei, você está pegando as leis mosaicas e está pegando só que te agrada para você cumprir, isso é hipocrisia. E aí ele diz aqui, se você deixa de cumprir uma dessas leis, você é maldito. E é isso. Você está sendo hipócrita, né? Exatamente. Usando uma palavra mais suave, né? Exatamente. Né? Paulo não procurou essa palavra. Paulo, nesse momento, Paulo não procurou essa palavra, gente, porque acho que Paulo já estava tão ali, com tanta coisa acontecendo, Paulo já estava ali com aquele sangue fervendo, como a gente fala na Bahia, né? Com sangue no olho, né? Já foi falando. Então ele fazia uma pergunta e ele mesmo respondia, porque ele não queria nem dar espaço para a hipocrisia dos Gálatas, do que estavam acontecendo ali, né? Porque, como a gente mencionou, eles achavam que os judeus, né, eram maiores do que os gentios. Sim, eles achavam que a divindade nessa terra, isso, praticamente. que o evangelho só veio
somente para os judeus, Sim. né? E na verdade não é isso. E só cortando o Pedrinho rapidinho aqui, só para linkar o que eu mencionei agora há pouco, tá? No versículo 11 aí vocês vão ler o seguinte, ó, eu vou ler para vocês. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Olha isso, é o apóstolo Paulo falando, tá? Não sou eu, não é o Pedrinho. Se você quiser ir verificar na tua Bíblia, é versículo 11, irmãos, tá? Olha o que fala. É evidente que pela lei ninguém seja justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, irmão. Tá? Então não é a lei que justifica ninguém não, tá? E sim a fé em Cristo Jesus. E ele leu justamente onde eu tinha marcado. O justo viverá pela fé. Amém. Você vê que é em um só espírito, porque a gente dá ênfase justamente para a mesma coisa. A gente não pode achar que a gente vai ser salvo através de outra coisa. A gente vai buscar outras coisas. Não. Você quer ser salvo? Tenha fé. Fé em quê? Fé em quê? Fé no sacrifício de Cristo. Sim. Fé em Cristo e fé em Deus. Só. Cristo carregou, né, toda a lei sobre ele. Sim. E nos trouxe uma nova aliança, né? Exatamente. E essa aliança que nós vivemos hoje. Exatamente. Justamente Cristo. Cristo foi a promessa da fé, ou perdão, a promessa da lei foi Cristo. Quem é que iria conseguir cumprir todas as leis? Ninguém. Quem iria conseguir? Será que eu? Será que você? Será que Daniel? Não. Ninguém. Só Cristo. E ele cumpre a lei. E mais adiante, nós iremos falar um pouco sobre o que Paulo diz, né? Versículo 17, pulando aqui só alguns versículos. E Paulo diz: e eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Isso. E isso é muito importante, tá, pessoal? Porque, às vezes, os irmãos que estão aí do outro lado podem pensar, mas vocês estão falando de promessa, vocês estão falando de lei, vocês estão falando da nova aliança, né? E aí, então, se Abraão, naquela época, ele não tinha, ele não vivia debaixo da lei que eu falo dos 10 mandamentos, tá? Que foi entregue a Moisés. Então, o que acontece com a promessa que foi dada a Abraão lá atrás? Justamente isso que Pedrinho acabou de falar. Paulo fala que a lei que foi dada 430 anos depois não anula de maneira alguma a promessa que foi dada a Abraão. Essa mesma promessa que hoje nós vivemos. A mesma promessa. Nós somos herdeiros de Abraão. E é um ponto bem interessante aqui, que um pouco mais à frente, já vou dar spoiler, um pouco mais à frente a gente vai ver, é porque como nós somos filhos, nós somos herdeiros. Só é herdeiro muitas das vezes quem é filho, quem tem um laço ali muito próximo, não é isso? Com certeza. Antes de ter iniciado essa live, eu comentei com o Daniel o seguinte: eu tenho certeza, é claro que é uma conjectura minha, mas eu tenho a nítida certeza de que Paulo era um jurista. Eu tenho certeza, ou ele já foi advogado, ou ele foi juiz, ou ele foi algo. Cara, eu que sou do direito, nós estudamos algo chamado lei penal no tempo. O versículo 17, Paulo traz exatamente isso. Ele traz exatamente essa ideia, essa concepção. Existem termos do latim que é justamente trazido de épocas antepassadas bem remotas. Provavelmente advém da mesma época que Paulo, talvez. Talvez não tão antigas, mas que vem inclusive em termos latinos. Paulo diz: a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes valido por Deus, concedendo a promessa. Cara, no direito penal existe uma coisa chamada novatio legis in melius. O que é isso? A novatio legis in melius, imagine que tem uma lei bem aqui. Essa lei, ela está em vigência no nosso país. Só que existe essa... Empresta a mão, bota a sua mão aqui. Isso. Essa lei aqui do Daniel, ela está em vigência no nosso país. Então, essa lei aqui é anulada. E essa lei aqui começa a viger no nosso país. Pode abaixar a mão, Daniel. Viu que a mão do Daniel não está mais aqui? Ou seja, toda a lei que estava ali não é mais válida no nosso país. Essa lei já não é mais existente. Porém, Paulo diz: negativo. Não foi assim que aconteceu. Aquela lei ali, aquelas promessas que estavam ali,
ainda continuam aqui. Elas ainda estão vigentes na nossa vida. Por mais que haja a lei, aquela promessa que estava ali no passado ainda é para nós e ainda será para todos aqueles que ainda virão. Ou seja, para você, para mim, para todos nós. As promessas de Abraão é para todos nós. Sim. Isso é tão forte que, olha o que aconteceu. Para que nós tivéssemos essa mesma herança que foi dada na promessa lá atrás a Abraão. Como eu falei para os irmãos, olha o quanto Deus é tão maravilhoso que quando Deus nos deu a promessa lá atrás, lá em Abraão, e 430 anos depois veio a lei, mas houve um homem que teve que cumprir toda a lei. E esse homem nasceu de mulher. Ele foi gerado em um útero. E ele veio para essa terra como um homem igual a mim, igual ao Pedrinho, igual a todos nós. Jesus, ele sentiu dor. Jesus, ele chorou, cansaço. Então, assim, ele foi o único que veio para cumprir a lei. E é bem interessante que a partir desse momento que ele cumpriu toda a lei, e que ele trouxe a nova aliança, Jesus tira a gente como órfão, como servos, como escravos, né? E nos dá a possibilidade de ser filho. A possibilidade, não só a possibilidade, nos torna filho de Deus. É verdade. A partir desse momento, nós herdamos toda a promessa de Abraão. Toda a promessa de Abraão nós herdamos, porque a partir desse exato momento, nós somos filhos. Nós não somos servos, nós não somos mais escravos da própria lei. Nós somos filhos do Senhor, nós somos herdeiro do céu, nós somos herdeiro do trono celestial, sabe? Então assim, nós nascemos no céu, o céu é a nossa origem, e o céu também é o nosso destino, amém? Amém. Cara, dando continuidade, falar disso aqui é lindo demais, cara. É algo assim extraordinariamente complexo. Tanto é que a gente vai ler o versículo 19, para que vocês tenham ideia. É tão complexo que a gente foi ler que o versículo 19, a gente ficou um olhando pro outro. Cara, o que é isso aqui, cara? O versículo 19, né? O versículo 19. A gente, cara, você entendeu alguma coisa? Ele, não, eu falei, nem eu. Mas, graças a Deus, Deus nos deu um... Oi? Ok. Rapaz, vamos ter que correr aqui, bicho. 20 minutos. Pois é, irmão, já são 20 minutos e a gente não conseguiu nem sair ainda do terceiro capítulo. Eu tô achando que a gente vai ter que alongar e estender um pouquinho mais essa live. Estender um pouco mais essa live. Eu acredito que aqui no Instagram, pessoal, rapidinho, aqui no Instagram só é permitido 1 hora de live. Então, o que vai acontecer? A gente vai cair depois de mais ou menos 1 hora, mas a gente volta logo de novo. E no YouTube não cai, tá? No YouTube vai estar transmitindo normalmente. E na Rádio Ipra Jesus também não. E na Rádio Ipra Jesus. É só que no Instagram, tá? Porque o Instagram tem um limite de times lá de 1 hora, de 60 minutos. Só que vocês vão conseguir colocar de novo? Assim que cair no Instagram, vocês conseguem colocar de novo pra galera? Não, beleza. Então, tranquilo. Galera, pode continuar aqui, quem está no Instagram, continue no Instagram, que depois vai ter mais uma live. Quem está no YouTube, continue no YouTube. Quem está pela rádio, continue na rádio. Isso mesmo. Amém? Chegando aqui no versículo 19, Paulo diz o seguinte: então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Quando eu li isso aqui, eu olhei para o Daniel e falei, Daniel, você entendeu? Ele, não. E eu olhei assim para ele, cara, realmente isso não tem muito sentido. Mas a gente vai ter que entender, a gente vai ter que ter essa revelação para explicar para vocês. Porque muitas das vezes a leitura bíblica é uma leitura difícil. Sim, sim. Você tem que entender que ela não é escrita em português. Ela foi escrita em grego, depois ela foi traduzida para latim, depois ela teve... várias línguas, né? Várias línguas. Depois houve uma mudança de palavras, né? Exato. E sem contar que a forma que as pessoas falavam antigamente não era como a nossa. Sim, totalmente diferente. Pois então, aqui no versículo 19, vamos ponto por ponto. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Ou seja, por causa dos nossos pecados, por causa da forma bestial
desculpa a expressão, mas era uma forma bestial que os seres humanos viviam. Esse aqui não era nem mesmo as leis mosaicas. Todas as leis foram nos acrescentadas graças a isso. Nós temos aí Código de Hammurabi, nós temos o Urucagina de Lakash, que é os escritos mais antigos de leis. Estava até com cuneiforme, eu creio que seja assim que se diz, já esqueci, cuneiforme. As escritas eram línguas antiguíssimas, por volta de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, para que vocês tenham ideia. Por quê? Porque o humano, se você deixar, ele vai fazer mal ao outro e posteriormente a si. Então, para que a lei foi acrescentada? Por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. Eu lhe pergunto, que descendente e que promessa? Se a gente abrir lá em Gênesis, para vocês terem ideia. Lá no princípio de tudo. No princípio de tudo, surge uma promessa. Qual a promessa? Assim que o homem cai, Deus diz: haverá um que virá e pisará sobre a cabeça da serpente e justificará a todos. Justificará a todos. Sabe quem é essa pessoa, né? Sim. Imagino que você saiba, imagino que Jesus Cristo, né, foi essa pessoa. E esse é o descendente a quem a promessa havia sido feita. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um ou um só. Ou seja, isso aqui não é apenas para ele, foi apenas para o seu tempo, mas para toda a humanidade. Isso é para todos aqueles que irão ouvir a palavra de Deus, todos aqueles que ouviram. O sacrifício, a lei, as promessas, é para todos. O sacrifício era para todos, mas graças a Cristo veio então a possibilidade de chegarmos a Deus através da fé. Eu vou te fazer uma pergunta. Você leu aí o versículo 20. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não somente para o Pedrinho, mas para todos os irmãos que estão aí. Então, a lei não é contra a promessa de Deus? De modo algum. Gente, a gente está falando de lei, está falando de promessa. Então, a lei não é contra, na verdade, a promessa não é contra a lei? De modo algum. De modo algum. Irmãos, eu gostaria que vocês lessem aí o versículo 21, tá? É o versículo após aí o 20, tá? Rapaz, ele me botou num aperto aqui, eu falei, bicho, eu vou ter que Olha falar ex-cátedra, viu? Olha o que fala. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? Paulo faz uma pergunta, tá? Isso é uma pergunta que o próprio Paulo, ele faz ao pessoal que estava reunido ali, né? Ele falou o seguinte: logo a lei é contra as promessas de Deus? Ele não dá nem tempo, ele já começa. De nenhuma sorte, ou seja, de nenhuma forma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ou seja, se a lei pudesse nos dar vida assim como Jesus nos dá hoje, para que o sacrifício? Para que o sacrifício? Houve um sacrifício porque mediante a lei não era possível nada. Não era possível esse encontro, esse contato que nós temos hoje com o próprio Cristo. Não haveria. Então, por isso que houve essa promessa por conta disso, porque a lei ela não consegue vivificar, ou seja, dar vida, e Jesus ele dá vida, né? Então justamente é isso, irmão. Quando surgir alguma dúvida na sua cabeça, você vai correr. Quando surgir alguma dúvida sobre lei e promessa, você vai correr aqui para o livro de Gálatas. No livro de Gálatas você vai encontrar todas as respostas, acredito eu, que para as suas perguntas. Amém? Amém. Você quer dar continuidade? Não, pode ir. Tudo bem. É um versículo chave, é o versículo 21. É verdade. Dando continuidade aqui, versículo 22, mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, afirmando aquilo, né? Exato, reafirmando o que já havia sido dito, né? É que nós teríamos que pagar pelo preço dos nossos pecados.
tudo foi colocado debaixo a Escritura colocou tudo debaixo do pecado. Ou seja, se você pecou, meu amigo, paga por aquilo ali. Até que veio Jesus Cristo no verso 23. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Ou seja, meu amigo, pecou? Paga por isso. Por quê? Não, porque não existe nenhuma outra forma ainda de se achar redimido dos seus pecados. Depois haverá a fé. E que é o tempo em que o povo de Gálatas vive. É o tempo em que o povo de Gálatas vive. Qual é o tempo? O tempo da fé. E eles buscavam o quê? O sacrifício. Cara, é mais fácil obedecer do que o quê? Desobedecer. Sacrificar. Sacrificar. E eles preferiam sacrificar do que obedecer. Você vê como é contraditório a visão do povo de Gálatas. Mas parece assim, né, que o ser humano, se a gente voltar em toda a história, né, só fazendo uma colocação aqui, se a gente pegar toda a história da humanidade, a gente vê que o povo gostava mesmo de se sacrificar, né? Não gostava realmente de obedecer. A gente vai ver lá os hebreus sendo libertados lá do Egito, né? Saíram, Moisés ia lá no monte e falava com o Senhor, enquanto isso os caras já estavam fazendo o que eles construindo lá estátua, né? Adorando outros deuses, já estava questionando aquilo que, né? Não queria ter um contato com Deus, eles mesmos tinham medo, né? E mandavam Moisés, falava, vai lá Moisés, vai lá falar com esse Deus aí, dele. Tu que é esse brother aí de Deus, vai lá e fala com ele, né? Então a gente vê durante toda a caminhada humana que a gente errou muitas das vezes, né? E a gente, é claro, né? Nós somos humanos, né? Mas não dá para errar muito também não, viu, gente? É verdade. Em tempos desses não dá para a gente ficar errando muito não. Dá não. E indo até um pouco mais longe nesse seu parênteses aí, nesse seu comentário, cara, a gente tira por Adão e Eva. Sim. Eles preferiram errar, sacrificar do que obedecer. E era tão simples obedecer, né? Exato. Se ele tivesse obedecido, será que a gente não teria um outro caminho aí? Cara, mas não sei, não sei, né? Às vezes obedecer é o caminho mais fácil. E a gente prefere o caminho mais difícil. Sim. Às vezes a gente prefere o caminho mais difícil. Igual custava, eu vou fazer custava pro povo hebreu falar, não, tudo bem, Moisés, já que você tirou a gente do Egito através de Deus, vamos seguir seu Deus. Sim. Custava? Custava muito não, né? Porque quanto tempo aí que eles ficaram, que eles Sob foram jugo, escravos, né? Dos egípcios. 400 anos. Tempo, né? 400 anos, pessoal, então é muito tempo. Então, se houve um libertador, né? É claro, Deus foi o libertador ali mediante, usou a mediação de Moisés, né? Utilizou Moisés ali para liberar o teu povo. Então, custava o povo obedecer, né? Realmente o povo não queria obedecer, né? O pessoal queria tomar ali o caminho mais difícil, né? Mais doloroso. Mais doloroso, que eles achavam que era o caminho ali mais curto, né? Cara, o verso 24 diz: deste modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Pedrinho, só pegando aí o gancho desse versículo 24, eu vou ler aqui, porque na minha Bíblia tem uma palavrinha diferente aqui, eu quero que você explique aí para o pessoal, para os nossos jovens, para quem está assistindo a nossa live aí, para todos os irmãos que estão assistindo, tá? Esse versículo, como toda a Bíblia, né? Você tem que ler e prestar bastante atenção e meditar, para que você venha entender realmente o que o autor ali está passando para nós, né? O próprio Espírito Santo está nos passando, né? Porque eu acredito que toda a Bíblia foi revelação do próprio Deus para nós, criação e filhos. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. É isso mesmo, tá? Vou ler aqui para vocês de novo. De maneira que a lei nos serviu de aio, vírgula, para nos conduzir a Cristo, vírgula, para que pela fé fôssemos justificados. Pedrinho, eu não entendi, cara. De maneira que a lei nos serviu de aio? Que palavra é essa? Cara, na antiguidade, eu confesso que eu tive que pesquisar para entender essa palavra. E depois eu ainda vi que na Bíblia dele está aqui a explicação. Eu falei, graças a Deus que o que eu pesquisei estava certo. Na antiguidade, haviam os reis e os príncipes. Quando os reis eles morriam, os príncipes um dia herdariam o reinado. Não somente os príncipes com seus pais, mas todos os nobres eram assim.
Você sucederia o império que ele havia formado, riquezas que ele havia deixado, você sucederia aquilo. Então o que acontece? Se você era novo demais e o seu pai vinha a óbito, ele falecesse, o aio iria lhe ajudar a se tornar o homem necessário para que você possa manter, dar continuidade àquilo que seu pai iniciou. Ou seja, ele seria um mentor seu. Tanto é que a palavra pedagogo é justamente graças a isso. Pai de criança e gogê de ensinamento. Ou seja, ele iria ensinar a criança a se tornar aquilo que ela devia ser. Não é aquilo que ela podia, era aquilo que ela devia, porque a criança estava concernida e atribuída a função de suceder ao pai. E nisso, aqui está escrito no verso 24, deste modo a lei se tornou esse guia. Ou seja, a lei nos dizia o que era necessário a fazer. A lei era esse aio para nós. Ela queria nos dizer o que nós devíamos fazer para que nós chegássemos a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. E a partir do momento que nós chegamos a Cristo, nós nos tornamos totalmente filho realmente, né? E quando nós nos tornamos filho, nós nos tornamos herdeiro, porque essa palavra aio é justamente isso que o Pedrinho mencionou, né? Então, quando a lei nos apresentou, nos ensinou, nos mostrou a chegar até Jesus, quando Jesus chegou, ele tirou, né? E aí a gente se tornou realmente filhos, realmente herdeiros. A partir de hoje, vocês são meus filhos, vocês não são mais órfãos, vocês não são mais servos, vocês são os meus filhos. Você vê a profundidade dessas palavras, né? Verso 25, mas tendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse guia. Sim. Ou seja, nós não precisamos mais. Por quê? Porque nós nos tornamos homens, nos tornamos maduros. E aí, essa é a comparação. Paulo diz que as pessoas estão preferindo voltar à sua meninice. As pessoas estão preferindo voltar no momento em que elas dependiam de outras pessoas. No 1 Coríntios 11, ele diz: quando eu era menino, eu andava como menino. Eu falava como menino, mas agora que sou homem, eu ando como homem. Eu falo como homem. Você vê um contraste de um lado, um homem tomando seu papel como homem, assumindo suas obrigações como homem, e de um outro lado, toda uma sociedade, uma sociedade eclesiástica, preferindo abdicar de suas responsabilidades como homem para serem crianças espirituais. E é algo que, infelizmente, há muito nas nossas igrejas. Crianças espirituais, crianças que procuram buscar seus aios em pastores, em líderes. Tudo bem você pedir para que alguém te mentorie, mas uma hora você vai ter que amadurecer. Uma hora você vai ter que se tornar o homem da sua casa. Uma hora você vai ter que se tornar o homem da sua família. Uma hora você vai ter que se tornar o homem da sua igreja. E será que você está pronto para isso agora? Será que você já pode cortar o cordão umbilical? Se você fazer essa analogia, será que você está pronto para crescer? Será que você já está pronto para abrir mão do seu guia e começar a caminhar sozinho? Essa é a reflexão que Paulo deixa nesses versos. E nisso a gente vê a expressividade de 3 versículos. Apenas 3, no capítulo 3. Você vê isso no 23 ao 25. Paulo diz isso. Será que vocês querem continuar como crianças ou vocês vão virar homens e amadurecerem? Isso, e trazendo essa reflexão para os dias atuais, né? A gente vê tantos jovens aí, ou tantos homens, né, de 50 anos aí, que a gente conversa com a pessoa e a gente vê que falta muito maturidade, né? Então, jovem, eu faço a mesma pergunta que o Pedrinho acabou de fazer para vocês. Será que vocês já não estão prontos? Será que não é a hora de cortar o cordão umbilical, de assumir o seu papel como homem de casa, como um esposo, como um marido, né, como um filho? Eu costumo falar, e baseado na Bíblia, que o homem e a mulher eles foram criados com três objetivos, né? Não objetivos, funções, mas cargos. Não chamados. Chamados, isso mesmo.
Isso mesmo. 3 chamados, né? É claro, tem ali suas... alguns ali que não entra, né? Enfim, mas nós fomos criados para isso. É o primeiro. Como filho, nós devemos honrar os nossos pais. Então, você que é filho, você tem um chamado de honrar o teu pai e tua mãe. Tá? Não importa o que eles fizeram, não importa. O Senhor fala que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias se multipliquem. Tá? E aí, a gente entra também para não honrar as nossas esposas. A palavra do Senhor fala que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou e ama a tua igreja. Tá, marido? Então, você tem que honrar a sua esposa. E vice-versa, a mulher também tem que honrar o seu marido. Tá? E aí, que é o terceiro, como de pai. Nós seremos pai um momento. Então, esse momento nós devemos honrar os nossos filhos. Assim como diz no livro de Colossenses, que nós devemos honrar os nossos filhos, que nós não deixamos a nossa ira atrapalhar o nosso relacionamento. Então, esses 3 chamados, o homem e a mulher, ele foi criado para que assumisse esse chamado. É claro, tem algumas pessoas ali que são, como é que se diz? A palavra me fugiu. Eunucos, né, que são eunucos, mas nós somos chamados para isso. Tá? E só complementando o que o Pedrinho acabou de mencionar, antes de terminar esse capítulo, olha o que fala no versículo 27, 28 e 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. A gente começou aqui esse capítulo falando da lei, falando sobre promessa, falando sobre herança. E o capítulo ele fecha falando justamente sobre promessa, lei e herança. Amém? Quer complementar alguma coisa, Pedrinho? Cara, você encerrou com chave de ouro, você fechou com chave de ouro. Realmente, você vê que Paulo foi constante nessa admoestação. Ele foi ríspido, é aquele tal ditado, curto e grosso. Ele não se estendeu, ele poderia ter feito um capítulo gigantesco, mas ele falou, olha, em 29 versículos eu vou descrever toda a sua igreja, todas as suas atitudes. E de fato foi isso. Ele já começa no capítulo 24 falando: contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mas sendo dono de tudo, mesmo sendo dono de tudo. Você vê que, embora você tenha o sangue real, embora que você tenha o sangue azul, se você não tiver a capacidade de assumir o trono, você não é ninguém. Você não é nada. Você vai ser uma pessoa que é cuidada pelas demais. Assim como um filho de um pobre é cuidado pelo seu pai. Você vai ser cuidado, pior ainda, por uma pessoa que não é nem seu pai. Acredito que tem as pessoas que não tenham uma figura, não tem um pai sanguíneo, mas tem uma figura paterna, que Deus colocou na sua vida. Mas a referência aqui é outra. A referência é que você vai ser cuidado por uma pessoa que, no fundo, talvez não se importe com você. Na Bíblia, claro. Pode ser que ele seja apenas um professor, pode ser que apenas seja um mestre. E às vezes o filho do escravo tem um pai que cuida dele de verdade. E aí você para e pensa, será que é vantajoso para mim ter sangue azul? Será que é vantajoso para mim ser filho de um rei em que o rei veio a óbito? Claro que é vantajoso, porque um dia você vai ser o rei. Um dia você o sucederá. Então é necessário você se tornar homem. É necessário você se tornar aquilo que as pessoas esperam de você. Aquilo que, quando você vai para a igreja, as pessoas olham para você e dizem: um dia você será um grande pastor. Um dia você será um grande cantor. Um dia você será um grande pregador. Torne essa pessoa. Claro que você não vai se tornar de um dia para o outro. Como diz um versículo que eu acho lindíssimo: a vereda do justo é como o brilho da aurora, que vai brilhando e brilhando, até que se torne dia perfeito. É assim.
A cada dia você mata um leão, a cada dia é uma guerra para que você faça isso. Porque a pior das guerras não são as externas, e sim as internas. É você encontrar e reconhecer a sua falha e entender a sua necessidade. E isso Paulo vem falando paulatinamente. Quase que parece um jogo de palavras, mas foi sem querer. Paulo vem dizendo paulatinamente isso. Você tem que amadurecer, você tem que deixar de ser apenas um garoto e se tornar um homem. E aí ele fala no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Você quer fazer um... Não, pode finalizar que eu já vou... Ok. Cara, eu lembro de um filósofo brasileiro, Clóvis de Barros Filho. Eu não sei se você Pinto, conhece. não? Não, eu acho que é... não lembro. Mas é Clóvis. Uhum. Cara, ele diz o seguinte: quando você tenta entender uma coisa, você pega um livro e você lê aquele livro, você destrincha aquele livro, você quase engole aquele livro, e você não entende nada. E aí você pergunta para uma pessoa do lado: você entendeu? E a pessoa diz: como que eu não entendi? É claro que eu entendi. Está tudo escrito, né? Está tudo escrito, mas isso é elementar, isso é simples demais. E você fala: como é que esse filho de uma mãe abençoada, pode me dizer que isso que eu não estou entendendo é algo elementar, é algo basilar, é algo primário. E Paulo diz isso aos princípios elementares do mundo, ou seja, a nossa natureza primária, nós vivíamos debaixo disso, debaixo dessa escravidão, ou seja, os nossos desejos carnais, as nossas vontades, nós éramos escravos dela, nós éramos escravos desses desejos basilares, elementares de nossa natureza. Sim, com certeza. Pessoal, a gente já está quase com 1 hora de live, na verdade a gente já está com 1 hora de live, faltam 5 minutinhos. Eu acredito que para a gente poder falar aqui, continuar o capítulo 4, eu acho que vai ser mais 1 hora, né, Pedrinho? Então eu acredito que vai ser muito cansativo para os irmãos aí. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai trazer o capítulo 4 em uma outra live. Porque, irmãos, não dá para a gente também pegar um capítulo e sair falando só coisas, né? Não, tem que destrinchar o capítulo. Né? Você viu que a gente leu aqui praticamente versículo por versículo. Tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente ministrou, falou para vocês e apontando para a palavra. Porque não é eu, não é o Pedrinho falando, não são coisas, não são verdades minhas, humanas, não é não são coisas humanas. Não são coisas humanas. O próprio Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Que as palavras que saem da sua boca não é de inteligência, de conhecimento humano, mas de inspiração e revelação do próprio Espírito Santo. Então, assim, não dá para a gente pegar um capítulo desse e sair correndo para cumprir o horário. Não tem como, pessoal, não tem como. A gente quer realmente trazer a palavra do Senhor. Então, eu acredito que vai ficar muito cansativo a gente começar o capítulo 4 aqui, que eu acredito que vai ser mais 1 hora. E justamente falando somente da lei e da promessa. Então, assim, como eu falei para os irmãos, o livro de Gálatas, ele é muito rico nessa questão, principalmente das leis. Então, se você tiver qualquer dúvida, irmão, corre e dá uma lida aqui no livro de Gálatas. 40 minutos, você consegue ler o livro todo. Entra lá no teu quarto, meditando, sabe? Lê a palavra do Senhor, medita, porque também não é você pegar e ler. Não, é você ler e meditar na palavra do Senhor. Então, eu acredito que 40 minutos, 1 hora, é o suficiente para você ler os 6 capítulos. Eu gostaria de abrir esse momento, tá? Para as perguntas. Eu estou vendo aqui no YouTube, né? O Vinícius, a Emily, né? A Alice, a irmã Alice, a mãe do Dudu, a irmã Ilza, né? Deus abençoe a todos os irmãos, tá, gente, que está nos acompanhando. No Instagram também, eu sei que o pessoal está nos acompanhando. A Ivonete, o Pablo, o Gleison, o Dieguinho, a Ana Carolina, né? Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Gostaria de saber se os irmãos querem fazer alguma pergunta sobre o que foi mencionado aqui, o que foi ensinado para vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, pode mandar aqui no Instagram, ou vocês podem mandar também no YouTube, tá? Nesse chat, no chat do
do YouTube, vocês podem mandar algum tipo de pergunta, tá? E para quem está acompanhando pela rádio Ir para Jesus, se você entrar no site, você vai encontrar uma abazinha onde você pode encaminhar mensagens. Lá também não poderemos responder hoje, nós não temos esse acesso, mas assim que o pastor Welber, responsável pela rádio, encontrar essas perguntas, ele irá nos encaminhar e nós responderemos na próxima live. Amém. Isso mesmo. E só falando para os irmãos, tá? Que depois dessa live a gente vai lançar algumas perguntas lá no nosso Instagram. Tá? Então, mais ou menos aqui uns 30, 40 minutos a gente vai lançar algumas perguntas. A gente vai lançar 10 perguntas lá no nosso Instagram para saber se vocês estão acompanhando bem, se vocês estão entendendo. Tá? Vai ser bem bacana. Então, não esqueça de participar. Tá? Daqui uns 40 minutos a 50 minutos a gente lança lá esse questionário com 10 perguntas, tá? Para todos os irmãos, você pode ir lá e responder essas perguntas, amém? Do mais eu agradeço, pedimos que você curta a nossa página, nos siga no Instagram, curta e ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo no YouTube e também a rádio Ir para Jesus FM. Agradecemos pela sua audiência, pela sua presença, pelo seu carinho e também somos gratos à nossa equipe técnica que está aqui conosco. Que vocês fiquem com Deus e a paz do Senhor. Amém. E só lembrando os irmãos, tá? Que amanhã a gente vai ter live também. A gente vai terminar esse livro, acredito que essa semana, até no máximo domingo aí. Domingo tem o nosso culto, então acredito que domingo não vai ser possível a gente fazer essa live, mas a gente vai... Acredito que até na segunda-feira nós terminamos aí os 6 capítulos. Amanhã a gente vai estar trazendo o 4º capítulo, para a gente seguir, e aí no sábado a gente vai estar trazendo o 5º. O 5º capítulo vai ser mencionado aqui pela Larissa e pela Ana, e o próximo o último vai ser o Luan Nunes, que ele vai estar trazendo aí. Tá, pessoal? Então, acredito que a gente vai ter que trazer um capítulo por live, porque acho que é impossível a gente discutir 2 capítulos de Gálatas rápido assim, né? Desculpa a expressão, mas a gente subestimou o capítulo 3. Sim, a sim, gente sim. achou que ia ser leve, mas a porrada foi para todo lado. Sim, porque é algo que tem muito conhecimento. Então, como a gente falou para os irmãos, não dá para a gente só ler aqui a Bíblia e sem explicar, né? Então, a gente tem que passar versículo por versículo ali, explicando para vocês, entender também um pouco do contexto, entender as palavras aí, né, que estão soltas aí na Bíblia, que muitas das vezes a gente, eu não sei essa palavra, e a gente acaba, por aquela palavra, a gente acaba não entendendo todo o contexto ali da palavra do Senhor. Irmãos, então é isso, eu agradeço muito a sua companhia. Quero te convidar para amanhã, às 20 horas, você estar aqui conosco, tá? Que tenho certeza absoluta que vai ser bênção. Amém, meus irmãos? Fique ligado na nossa rádio, fique ligado no nosso YouTube, no nosso Instagram, se inscreva nas nossas páginas, que eu tenho certeza absoluta que você será edificado. Você já está sendo edificado. E ative o sininho, meu irmão. Ative o sininho, tá?